Eu circulo no ambiente empresarial, sou membro de um conselho da Confederação Nacional da Indústria, sou presidente do IBEF aqui do Rio, sou consultor tradicional de uma porção de organizações de assessoria de empresas e tal, e tenho muito a contribuir nesse aspecto. Não ao fórum em geral, mas para ele. Pretendo me preparei. Só que, e a última vez que ocorreu isso foi em março de 1990. Em março de 1990, eu fui convidado para dar uma aula inaugural na PUC. Começou ano letivo e tal, uma aula inaugural. Lá fui eu dar aula inaugural. De manhã, a Zélia Cardoso de Mello lançou o Plano Real. Opa, Plano Collor. Plano Collor. Plano Collor. Plano Collor. Eu fui dar uma aula 10 horas da manhã e na véspera de noite mudou o Brasil. Né? Todo mundo só tinha 50 cruzeiros no bolso. Você lembra disso? Então foi uma coisa horrorosa, porque tudo que eu tinha escrito não valia mais nada, né, na aula inaugural. Então eu tive que improvisar violentamente, a aula inaugural ficou uma porcaria, mas a curiosidade da plateia não se saciou com tudo que era uma verdade absoluta. Né? Aquele negócio. A maioria dos aqui presentes não tinha nascido. Mas eu já fui. Não obstante, vamos aqui meditar. O meu papel aqui é traduzir para a plateia, em benefício do conhecimento, do debate e da construção de novos valores do pensamento do setor privado sobre o mundo. Minha frase preferida, já há muito tempo, eu estou olhando sempre para o Salomão, porque o Salomão é como eu, como Marco Sintra. Marco Sintra foi deputado federal. Salomão foi deputado federal. Quer dizer, existe uma passagem pelo parlamento, nessa coisa toda. Marco Sintra é o autor, carregou a bandeira do imposto único em todos os debates sobre reforma tributária, etc, etc. Questões importantíssimas que vão ficando para trás. Né? Parece que a gente vai superando as etapas pelo esquecimento, pela coisa toda, e esquece que tem passado e esquece que tem futuro. Só fica olhando o presente, o presente, o presente. Essa é um pouco a situação do empresariado no momento brasileiro. No dia de hoje, é fácil. Não há o que formular. Por várias razões. Pode ser que não aconteça nada. O desenvolvimento dos acontecimentos de hoje apresente novas soluções. Mas não é fácil pensar assim. Porque a minha frase preferida, que eu uso há anos, eu me lembrei do deputado por causa disso, é o seguinte: a política é que manda. Quem manda é a política, não é a economia. Não é a capacidade administrativa, a eficácia na condução da questão econômica. Então nós tivemos excepcionais executivos na área econômica. O Fórum Nacional, com seus 29 anos, foi um desfile de espetáculos. O Mário Henrique Simons, enquanto era vivo, veio aqui todos os anos, brilhantes intervenções, ótimas. Tinha um certo contraponto com o Pastori, que era padrão, né, para ele também, e outros fornecedores de ideias e inovações. Mas isso tudo era na área econômica. Na área política, que é quem manda nisso, a área econômica só pode trabalhar se tem o suporte, o apoio e o engajamento do lado político para que as coisas funcionem. Então, o empresariado não foge disso. O empresariado está dentro de uma conjuntura. Essa conjuntura, que não é só brasileira, vem do exterior, impacta fortemente, mesmo que o nosso problema com o exterior seja particularmente analisado como um desprestígio internacional no Brasil, como eu nunca vi. Mesmo como nós tínhamos inflação de 50% no mês, nós tínhamos mais prestígio internacional do que hoje. Isso circula nos ambientes internacionais, tal, coisa esquisita que aconteceu. Mesmo assim, o mundo andou velozmente, foi embora. Foi embora na demografia, quer dizer, o número de habitantes da humanidade, as disparidades entre pobres e ricos, os vários fatores, são hoje uma coisa mais conhecida e mais avaliável na observação internacional. A questão da inovação, que tanto se falou aqui, um Alpizer,
toda a quarta, quinta ou a sexta revolução industriais estão acontecendo ou já aconteceram, impactando fortemente todos os fatores de produção, os custos, as trocas, a comunicação, e nós fomos ficando para trás. Fomos ficando para trás por razões políticas. O país ficou velho, viu, Marcos? A sua constatação de que você tem um estoque de bens de inovação, a sua capacidade de gerar ideias novas, criatividade, que não consegue ser aplicado na vida prática, é por razões políticas, não é por razões técnicas. É um pouco por razões de financiamento, de custo, disso, daquilo, mas é por razões políticas. Como razões políticas? No Brasil, eu estou falando de empresário, hein? Sou empresário, não sou nada além disso. Você tem 3 nuvens voando no céu, né? As antigas histórias de quadrinhos, tinha um personagem lá do Alcatra, que andava sempre com uma nuvenzinha na cabeça. Ele ia para lá, ia para cá, tinha uma nuvenzinha. O mundo dava cor-de-rosa, ele só via a chuva caindo e tal. Então é um pouco isso que está acontecendo. Você tem 3 nuvens. Uma pode ter o apelido de lava-jato. Não é só o lava-jato, mas é todo o complexo que envolve o dia a dia da população e dos empresários. Outra é a questão política pura de quem é o sucessor em 2018. Eu falo em 2018, mas o sucessor do Michel Temer. E outra é um acirramento lamentável, esquisitíssimo, uma tensão nova entre os liberais e os antiliberais. Começa a ficar de baixo nível, né? Uma coisa esquisita. Vi agora, aconteceu 2 semanas atrás, o José Serra tirou uma fotografia assim, afetuosa com a atual presidente da UNE, que é uma estudante no terceiro B. O Serra foi presidente da UNE em 1964. É o único sobrevivente do discurso da Central do Brasil, do Comício Central do Brasil do Jango. Então tá, um documentário sobre a UNE, os dois se encontraram e fizeram uma fotografia afetuosa. E levaram porrada de tudo que eu fiz. Com baixo nível, palavrão, nojento, odiento, sabia que era isso. Dos dois lados. Dos dois lados. Quer dizer, é pecado a civilidade no trato da questão política. A divergência ideológica, a divergência fundamental para a política passa a ser gerador de ódio, de incompreensão. Então, nessas 3 nuvens, a decisão já fica difícil. Decisão de quê? De participar do processo de concessões, de participar do processo de inovações, de participar do processo de arriscar-se face a todo o cipoal legislativo que rege as relações empresariais com o setor privado e o setor público. E o empresário mais e mais, em vez de ficar preocupado com mercados, com análise de mercados, com associações, com joint ventures, com inovação, com isso, com aquilo, passa a se preocupar mais e mais com o seu dia a dia, com o cartório, com o gerente do banco burro, com a garantia inaceitável, com o fiscal imbecil que não entende as coisas e multa e tal, com uma porção de fatos que inibem o seu engajamento no futuro espetacular que o Brasil pode ter e vai ter, apesar de tudo isso. É uma questão de tempo e de adequação ao momento político. Aí eu listei, não é os problemas brasileiros, isso todo mundo sabe, educação de má qualidade, infraestrutura, portas, isso, aquilo, a gente fica repetindo isso. Constrangimentos. Né? Podem ser um pouco primários, mas alguns constrangimentos. Primeiro é o presidencialismo de coalizão, que passa para o diálogo, para o debate empresarial. Não era isso, era uma coisa exclusiva lá do Fofoca de Brasília, né? Fisiologismo e tal. Mas o presidencialismo de coalizão é matéria diária, não só da imprensa, mas de debate. Então, o preço tem que pagar para ter governo. O outro é a nossa famosa fragmentação partidária. Quando você foi deputado, né, Salomão, quantos partidos atuavam no Congresso? 11, 10. Hoje você tem 27. Não é bem isso também. Eu sempre digo que não é bem isso. Porque desses 27, 8 só tem um deputado. Certo? 6 ou 7 só tem 2 ou 3.
Mas existem, fazem tabelas. Também não quer dizer que seja muito grave ter muitos partidos. A Espanha, que sobre outro dia, tem 920 partidos políticos. Só que partido político na Espanha não tem verba, não tem fundo partidário. Então não tem tempo de televisão automática, essa coisa e tal. Mas, enfim, a fragmentação partidária toma conta da decisão empresarial. Meu ponto todo é esse. Quem manda é a política, na decisão empresarial, na disposição do engajamento em inovação, em busca de mercados, em associações, e encarar mercados e encarar a produtividade, encarar os fatores que aqui foram falados até agora de manhã. Depois, o financiamento das atividades políticas e das campanhas eleitorais. Eu coloquei atividades políticas, não só as campanhas, não é isso. Ficou distorcido, né? Como é que é o financiamento? A conjuntura é uma coisa engraçada, levando em conta os fatores de lei e ordem e anti-elite. É melhor não ser bem sucedido. Ficamos que o bem sucedido é objeto de inveja. Essa inveja leva à suspeita. A suspeita leva, de uma certa forma, à perseguição. A perda do prestígio internacional do Brasil. Real, viu, Marcos? Se circula, tal, uma coisa real. O colapso reputacional de lideranças, políticos, líderes, autoridades e referências. Perda reputacional. Ah, está falando isso, está falando isso, mas é porque o sobrinho dele trabalha não sei aonde. Quer dizer, não é de políticos só, não. Comentaristas, jornalistas, intelectuais, até professores, né? Gente, acadêmicos, tem o seu prestígio reputacional abalado no momento de hoje. Tendo em vista a abrangência das 3 nuvens que eu citei um pouco atrás. A dificuldade de intermediação de conflitos dos tradicionais organismos de atuação. Partidos políticos, sindicatos, igrejas e outros que tal. A crescente burocracia. Burocracia é um inferno. Inferno. E só faz piorar com a informática. É uma coisa curiosa. Por quê? Porque ou tem o campo, ou não pode. Certo? Vai encher uma ficha para tirar um passaporte, sei lá, uma coisa qualquer. Minha mãe morreu, então você não pode, porque sua mãe tem que assinar. Burocracia é crescente. E as histórias se multiplicam, isso invade os lares, invade as casas. Meu cunhado ficou viúvo, foi cancelar a conta de telefone, a mulher dele que morreu tinha que assinar. Entendeu? Quer dizer, não adianta, porque o computador não vai apreciar o fato de que a mulher morreu. Tem lá o assinatura da mulher, tem que ter, certo? Senão aí tem que chegar um advogado, não sei o que, tal, 7 meses depois, se não está com a conta de telefone, não pagou mais que não falou, vai ser acionado pela dívida ativa da União, sabe? Uma ameaça de que entra no cadinho. Né? Então a burocracia impacta. No Brasil não tem a LLC. O gente tem uma limited, como é que é? As empresas que têm o seu desempenho independente do engajamento patrimonial dos seus proprietários. Né? No Brasil, falhar empresarialmente é suicídio. O empresário fica marcado como fracassado, não tem uma segunda oportunidade. Quando tu for almoçar, eu te rendo, depois fica tudo tarde. Depois tem uma coisa engraçada, depois no aspecto do dia a dia, da segurança pública, o crime organizado, passou a ser conhecido por todo mundo, agora sabe como é que é, né? PCC manda mais do que o PDA, o que não sei o quê, que é uma organização, etc. O relacionamento da União com estados e municípios, estão falados na questão financeira, estão falados em questões do dia a dia de comportamento, tem que ser falado também em uma coisa que se nos fala mais, mas que é a qualidade do nosso chamado Pacto Federativo. E por último, uma tese que faz muito sucesso, que é a nova elite brasileira. A elite brasileira começou no Maranhão, no Pará, lá no século XVI, os bem-sucedidos agentes econômicos São Luís do Maranhão mandavam lavar roupa de navio em Portugal.
Né? É ou não é? Você sabe disso. Então, usava a camisa e ia embora, 4 meses depois voltava. Tinha opção de mas isso era elite. Essa elite migrou para Pernambuco, a economia açucareira, migrou para Salvador, com a instalação da família imperial portuguesa no Rio de Janeiro, veio toda para cá e ficou aqui. A elite brasileira passou a ser, século XIX, República Velha no Rio de Janeiro. Os paulistas atrapalharam um pouquinho com a abolição da escravatura, ficaram se achando que tinham capacidade de produzir, veio a coisa, o golpe do Getúlio, e tal, mas ficou por ali, a Fiesp, etc, etc. Aí mudou a capital para Brasília, foi consolidando uma coisa que é a nova elite brasileira. A nova elite brasileira é uma conjugação burocrática, corporativa, familiar de Brasília. Eles se casam. O Brasil está na 4ª geração. Né? A atual geração de Brasília, você é um egresso de lá. É um exemplar. Por favor, sou piauiense. Você ainda é piauiense, é. Mas seus filhos eu acho que nasceram em Brasília. Moram lá. Sei. Não, eu sei, não é, parece brincadeira e é um pouco caricatural, tudo isso, e é verdade. Mas é também sério. Porque o homem da Receita Federal casa com a mocinha do tribunal. O filho do funcionário do Banco Central casa com o tesouro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Entendeu? Então fica aquela coisa que é a elite brasileira. Desculpem os outros todos. Se a Fiesp tem muito pouca importância, Academia Brasileira de Letras, essas coisas do Rio de Janeiro, Fórum Nacional, isso é muito importante, mas não constitui o pensamento da elite. O pensamento da elite é aquela coisa, desculpe Marcos, eu tenho vivência de Brasília, como você tem, outros tantos têm. Nos fins de semana, quando nós trabalhamos lá, nos ausentamos, eles vão fazer churrasco na Casa do Lago de tarde, né? E a palavra mais falada é incorporação. Alguém sabe o que é incorporação? Incorporação não é fazer prédio, não. Eu vivo brigando contra ela. Não sei. Incorporar é juntar no vencimento permanente a gratificação por exercício de função de confiança. Entendeu? Pode ser. Juntar no vencimento permanente a gratificação por exercício de função de confiança. Entendeu? Às vezes é por 1 ano, às vezes é por 6 meses, às vezes é por 5 anos, dependendo da coisa. Às vezes é por 1 semana. Você faz alguma coisa por 1 semana, ganha um DAS lá, pronto, um pedacinho daquilo junta para cima. E aí soma de novo com um novo vencimento permanente, tal, aquela coisa toda, e gera os tais dos super salários. Mas não é o super salário que se torna a coisa mais importante, é o espírito. Você se torna um vassalo dessa coisa. Está entendendo? E essa coisa, como não não tem participação da iniciativa privada e da disposição efetivamente de encarar riscos e desafios e tal coisa, ela é simplesmente paralisante. Paralisante. Por que você vai se aventurar se é melhor você fazer um concurso para ser delegado de polícia no Distrito Federal? Ou comissário, que nem tinha esse nome. Pronto, resolvido. Então, esse quadro não é o que eu tinha preparado para falar hoje. Desculpa. Mas serve. Porque no dia de hoje, nos próximos dias, próximas semanas, espero que não nos próximos meses ou anos, não há hipótese de conquistar alguém para alguma coisa que seja inovação, mercado, nada disso, exportação. Não é isso. O que pode estar dominando o pensamento de quem tem a decisão de investir hoje é retrair, parar, diminuir os empregados e, se possível, sair do Brasil. Lamento, mas era a minha participação.